Olá! Este aqui é um espaço que está sendo aberto para falar sobre o Janeiro Branco. Iniciamos mais um ano, 2026, novos recomeços, nova vida, e estaremos falando sobre esse assunto que está em alta e um assunto muito importante. Eu sou a Tamires, do Ministério de Mídia do Avivamento Bíblico na cidade de Itu. Eu estou aqui com a minha amiga Beth Teixeira, que é terapeuta, formada em psicologia, com mais de 15 anos de experiência atuando com pessoas no ambiente organizacional. Atuou por 7 anos como conselheira tutelar. Seja bem-vinda, Beth! Obrigada! Olá, pessoal! Bom, Janeiro Branco, como a gente pode iniciar esse assunto aqui hoje? Janeiro Branco, Tamires, um assunto extremamente importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença do século é a doença mental. E o psicólogo Leonardo Abraão, em 2014, ele viu essa necessidade e lançou a campanha do Janeiro Branco. E essa campanha ela tem percorrido todo o Brasil. Qual que é o intuito dela? Conscientizar as pessoas. Quando a gente fala em janeiro, a gente fala em recomeços, a gente fala em novas oportunidades. Tem muitas pessoas que falam de traçar, de eu vou emagrecer. E o Janeiro Branco é trazer para a pessoa a importância dos cuidados com a saúde mental, sendo ele as emoções, os problemas mentais, que tem aí trazido grande adoecimento para a população. Então é mais de conscientização mesmo. Legal. E qual seria o primeiro passo para a pessoa se avaliar, para perceber se ela está com a saúde mental em dia? Quais seriam as atitudes que ela precisa tomar? Olhar interior para ver o que ela precisa enxergar dentro dela. Eu acredito assim, Tamires, a terapia ela ajuda muito no autoconhecimento, mas uma ferramenta importante é você perceber, por exemplo, estou tendo muita tristeza, não tenho ânimo para sair de casa, tenho um cansaço excessivo, uma ansiedade descontrolada, no ambiente de trabalho, antes de sair da minha casa, saio chorando, saio sem ânimo. Então são alguns sinais de que as suas emoções elas não estão equilibradas. Alguma coisa precisa ser tratada. Legal. E quais são as doenças atuais que estão acometendo as pessoas? Quais são as mais comuns? As mais comuns: depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, esgotamento do ambiente de trabalho. Inclusive, hoje, a maioria das pessoas que tem tido afastamento por questões de doença é a questão do esgotamento com a saúde mental, infelizmente. Você poderia falar um pouco sobre cada uma para as pessoas identificarem? De repente a pessoa está passando por aquilo e ela não conseguiu identificar ainda? Eu acho que é muito importante, Tamires, nós entendermos que nós, seres humanos, vamos ter tristeza, raiva, alegria, medo. Faz parte, tá tudo bem. O problema é quando isso foge do controle. E como foge do controle? Por exemplo, numa depressão. A pessoa ela se vê dentro de um quarto escuro, ela perde às vezes a noção da realidade, ela não consegue ter cuidados consigo mesma. Que cuidado é esse? Não tenho vontade de pentear o cabelo, não tenho vontade de escovar o dente, não tenho vontade de me arrumar. Então isso pode ser uma depressão. Mas é importante também, Tamires, eu sempre falo isso, fazer algo em conjunto, multidisciplinar. Por quê? Às vezes você pode pensar que está com depressão, mas você está com uma falta de vitamina no corpo. Por exemplo, a falta da B12, ela vai trazer esses sintomas. Então, a gente tem essa responsabilidade de conscientizar que é importante, sim, ter os exames para tentar identificar se é um problema de vitamina ou se é um problema realmente de depressão. Outra questão que pode trazer uma depressão é um trauma. Uma pessoa que às vezes ela sente uma segurança. Que segurança? No ambiente de trabalho, no serviço. Ela perdeu aquele emprego. Naquele momento, parece que o mundo dela desmoronou. Relacionamento. Quantas pessoas entram em depressão por um término de um relacionamento? Então é muito importante ter esse cuidado. Já a ansiedade é aquela pessoa que ela vai pensar no futuro. Por exemplo, hoje nós estamos aqui e de repente você não conseguiu dormir, você ficou pensando a semana inteira, você ficou, Gustavo, pelo amor de Deus, e aí você roeu unha, você acelerou o coração. Então isso é um sintoma de ansiedade. E a ansiedade, quando ela é generalizada, ela paralisa a pessoa. E eu vi muito isso. Como assim? Um exemplo prático é a pessoa que ela perde uma oportunidade de uma promoção no trabalho ou de viajar porque ela tem medo de andar de avião ou porque ela tem medo daquela promoção não dar certo. E ela paralisa.
O medo, ele faz parte, ele é importante, desde que ele não te paralise, né? Então é importante a gente poder entender isso. E no ambiente de trabalho, é quando a pessoa está com aquele cansaço demais, aquele esgotamento, às vezes aquela irritabilidade, pessoas que às vezes antes de sair de casa já está chorando, chega no ambiente de trabalho tremendo. Eu atendi pessoas que entravam no ambiente de trabalho, a pressão subia. Entrava no ambiente de trabalho, começava a ter uma crise de ansiedade, decorrente ao ambiente de trabalho em si. Que às vezes é aquela pessoa que trabalha numa empresa que é muito sob pressão, tem empresas que são muito agressivas, e isso pode desencadear também. Muitas pessoas às vezes estão passando por essa situação, mas ela não sabe como sair, ela não sabe qual é o primeiro passo que ela precisa tomar para sair dessa situação. O que você poderia falar para essas pessoas? O primeiro passo é buscar ajuda. Isso é muito importante. E nós temos aquela questão da responsabilidade, da ética e do sigilo. E muitas vezes as pessoas, por saberem que eu fiz a psicologia, a questão da terapia, do atendimento, chegam e, por exemplo, Beth, você pode falar com a Tamires? Ela está passando por esse problema. Não, eu não vou falar. E às vezes a pessoa não entende. Por quê? Porque eu entendo que é você que tem que me procurar. Eu não posso atropelar o seu espaço e o seu momento. Então, o primeiro passo é a pessoa entender, eu preciso de ajuda e buscar por essa ajuda. Isso é fundamental. Entendi. Eu acredito também, Tamires, que é muito importante a gente entender que tanto a ciência como a questão da espiritualidade, eu entendo que elas caminham junto. Por quê? Quando eu tenho eu procuro por um profissional, alguém que vai entender, que vai me acolher, aquela escuta diferenciada, mas eu acredito também que a questão da espiritualidade, ela é muito importante. Porque através de uma oração você se fortalece. Quando você lê a palavra, você se fortalece. Né? Porque a Bíblia ela tem receita para nós em todas as áreas. E eu fico apaixonada quando eu vou lendo. Porque a gente vê muito sobre isso. E aí tem alguns versículos que falam muito a respeito de emoções. E eu acho que isso é importante. Por exemplo, quando a gente vê Jeremias 17:9, enganoso é o coração. E às vezes a gente se engana por atitudes que a gente toma e que vai trazer uma consequência no futuro, e que a gente vai procurar por ajuda. Dentre outras coisas que trazem, por exemplo, o medo que paralisa, quando a gente vê lá em 1 João 4,18. Então tem muita coisa, e eu penso que uma emoção saudável, ela produz frutos espirituais, e esse equilíbrio ele é fundamental. Quando a gente procura ler um devocional, isso vai alimentando a nossa fé. Eu gosto muito quando fala sobre renovação de mente. E o que é essa renovação de mente? É exatamente isso. Porque às vezes uma mente escassa, ela não vai conseguir sair daquele problema. Ela vai ficar ali. Mas quando a gente começa a buscar a palavra, isso não é positividade, gente. Não é. É muita responsabilidade, né? E é você entender que a questão de você procurar por uma ajuda de um profissional é extremamente fundamental, mas que a espiritualidade ela também vai te ajudar. A fé ela vai te ajudar. Porque você vai acreditar, você vai ler, você vai ver, os pensamentos eles vão mudar e isso vai te impulsionar a sair daquele quadro. Tem pessoas que infelizmente não conseguem e a mente ela paralisa. Às vezes você vê um excelente profissional, mas ele adoeceu mentalmente, ele paralisa. Eu conheci uma pessoa muito próxima a mim, inclusive, que ela trabalha na aeronáutica, um cargo assim de ganhar 25 mil por mês, e que ela teve um esgotamento gigante do ambiente de trabalho e foi parar numa clínica psiquiátrica. E aí teve que reorganizar tudo isso para voltar. Então, é algo sério e que precisa ser falado, mas que as pessoas precisam também buscar por essa ajuda. Beth, para a gente finalizar, qual você acha que seria o papel da igreja diante desse cenário, das pessoas que se encontram nessa situação? Então, eu vejo que o papel da igreja ele é fundamental. O papel da igreja ele é social, passar para as pessoas que é importante vencer esse tabu, de que muitas pessoas ainda têm, de que depressão não é frescura, de que é falta de Deus, de que é mimimi. Não é sobre isso. É um problema sério que precisa ser tratado. Hoje nós estamos numa igreja que, graças a Deus, o pastor Walter Rodrigues, ele tem essa visão expandida, e isso é muito importante. E como que a gente pode fazer isso? Conscientizando as pessoas, que é importante sim
nós nos reunimos enquanto igreja, nós cuidarmos da nossa espiritualidade, mas que nós precisamos procurar por uma ajuda profissional. Então, se você que está nos vendo hoje sente que está com algum problema, alguma desordem de forma emocional ou mental, não fique preocupado com isso. Procure por uma ajuda profissional, por alguém que possa trazer para você estratégias certas para você sair dessa situação. Bom, então eu gostaria de agradecer a Beth. Obrigada, Beth, por esse espaço, por esse tempo que você disponibilizou. A Beth é membro da nossa igreja aqui do Movimento Bíblico em Itu. Ela é terapeuta e precisando alistar as ordens, né? A igreja também como uma apoiadora. E aproveitando, a gente gostaria de divulgar que no próximo sábado, dia 17 de janeiro, às 10h30 da manhã, estaremos aqui fazendo uma ação, né? Aproveitando esse mês de Janeiro Branco como conscientização. E você que pode, você que está, de repente, se identificou, aparece aqui, né? Vem aqui trocar uma ideia com a gente, vem aqui participar. Quer falar um pouquinho sobre a ação, Beth? Quero falar sobre a ação, quero te convidar a participar, vai ser um momento bem gostoso, um momento também de acolhimento, onde nós estamos aqui para receber você. Então vem com a gente no sábado às 10h30. Isso, nós estamos localizados aqui na rua Santa Cruz, número 421, Centro, Itu. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, iab.itu, no YouTube, iab maiúsculo Itu, né? Nós estamos sempre ali divulgando a nossa programação, algum vídeo sobre as conscientizações que nós estamos tendo. Não deixe de nos seguir. E muito obrigada por você que assistiu esse vídeo, por você que tem nos acompanhado. Nos faça uma visita aqui na igreja, nós estamos de braços e portas abertas para te receber. Obrigada por esse tempo. Até mais. Obrigada, até mais.